Está tramitando no Congresso a Lei Geral do Licenciamento Ambiental, que altera profundamente o processo de emissão dessas autorizações. O projeto de lei, que está tramitando em regime de urgência, inclusive sem passar então por discussões em comissões, extingue a necessidade de licença em boa parte das obras de infraestrutura e atividades agropecuárias. Então vamos analisar quais os impactos que essa Lei Geral do Licenciamento poderá causar. Converso com o professor da ECA, do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental, do IEE, o Instituto de Energia e Ambiente, aqui da USP, e do projeto temático FAPESP, Governança Ambiental da Macrometrópole Paulista. Professor Pedro Luiz Cortes, bom dia. Bom dia, Roxane, bom dia, ouvintes. É um prazer falar com vocês. Muito obrigada e vamos a esse projeto. Então, o que propõe exatamente esse projeto de lei? Então, ele propõe uma série de flexibilizações ou mesmo a dispensa de licença ambiental para uma série de obras de infraestrutura. Então, por exemplo, uma ampliação de rodovia, né, uma duplicação de rodovia, ficaria dispensada do licenciamento ambiental, inclusive se isso envolver a supressão de mata nativa. Né? Obras de dragagem, né, de portos, de rios, manutenção de ferrovias, de rodovias também ficariam dispensadas do licenciamento. E para o agronegócio, a lei desobriga os produtores rurais da necessidade de pedir licenciamento ambiental para o cultivo agrícola ou criação de gado em suas propriedades. Inclusive, plantações de florestas de eucalipto também ficam liberadas dessas autorizações. E cria algumas situações muito peculiares, porque permite que estados e municípios definam regras próprias que não estariam mais colidindo aí, eventualmente, com normas federais. Então isso pode criar uma competição entre estados ou municípios no sentido de uma maior liberdade, né, de licenciamento ambiental para atrair investimentos. Então, um absurdo. Por exemplo, um município ele pode ser muito mais brando, muito mais leniente no licenciamento ambiental, ou um estado pode optar por esse tipo de conduta no sentido de atrair mais empresas, né, para a sua região. Então, isso cria uma série de liberdades, isso facilita muito o licenciamento de obras impactantes, sem que os cuidados necessários eles sejam tomados. E esse projeto de lei ele está tramitando em regime de urgência, ou seja, ele vai ser dispensado da discussão em comissões e ele deve ir a plenário dentro de no máximo aí duas semanas. Então, é muito preocupante porque o que a gente verifica, né, desde o início do governo é um desmonte das políticas ambientais que foram desenvolvidas ao longo de décadas. E é uma questão muito importante que o governo coloca, é como se essa preocupação ambiental, né, fosse uma questão ideológica, fosse uma questão de esquerda. O que ele esquece de verificar é que muitas das leis que nós seguimos, elas foram aprovadas ao longo aí de 30, 40 anos, então elas não são pertinentes ou não são exclusivas de um único governo, e também todas elas passaram, obviamente, pela chancela do Congresso Nacional. Ou seja, não é uma política ideológica, não é uma política partidária, isso vem sendo construído ao longo de décadas, só que isso vem sendo desmontado. Esse desmonte ele começa, né, pela exoneração de uma série de funcionários de carreira, né, do Ministério do Meio Ambiente, que foram substituídos por militares que não têm, em muitos casos, experiência nas áreas em que eles estão assumindo. Então, você abre mão de uma competência técnica, supostamente alegando que houve um aparelhamento, né, dessas secretarias, do IBAMA, do ICMBio, sem verificar realmente o que está sendo feito, substitui essas equipes e, por um outro lado, você segue, né, o governo segue procurando aí abrandar as leis ambientais, as normas ambientais, no sentido de facilitar a aprovação de projetos, né, de infraestrutura ou projetos agropecuários. O governo normalmente alega, isso já antes mesmo da eleição, né, o Bolsonaro já argumentava isso, que há uma demora excessiva no licenciamento Exatamente, ambiental. Esse é o argumento. Bom, o que acontece é o seguinte, as pessoas que normalmente falam isso,
elas esquecem de dois detalhes fundamentais. Primeiro é que os órgãos que trabalham com licenciamento ambiental, via de regra, eles trabalham com uma equipe muito reduzida. Então, eles não têm uma equipe plena. Por exemplo, o IBAMA, ele estava no ano passado com pouco acima de 50% da quantidade de técnicos que, por lei, ele poderia contratar. E só não contratava mais por restrição orçamentária. Se você tem uma equipe reduzida para fazer análise de projetos, obviamente isso vai criar uma fila. Já é um motivo para a demora. Não vejo nenhum deputado, nenhum senador defendendo o maior aporte de verbas para o IBAMA, para a contratação, ampliação dos quadros técnicos. Para acelerar o processo. Uma outra questão que muita gente não sabe é que muitas vezes esses técnicos responsáveis pelo licenciamento ambiental, eles são acionados pelo Ministério Público, porque às vezes o Ministério Público julga que determinadas decisões foram brandas demais. Ou seja, por que licenciou tal empreendimento nessas condições? E quando isso ocorre, o técnico, o funcionário, ele é obrigado a se reportar, a se defender às próprias custas. Por exemplo, o órgão ao qual ele está vinculado não vai constituir um advogado, não vai providenciar a defesa. O técnico tem que arcar com isso por conta própria. Então, isso já gera uma outra preocupação por parte dos técnicos envolvidos no licenciamento ambiental. Eles têm que ser muito mais detalhados na análise, muito mais precisos na argumentação, para evitar exatamente esses questionamentos que são muito frequentes. Ninguém aborda isso. Você pode aprimorar o licenciamento ambiental? Sem dúvida que pode aprimorar, mas agora, essa ideia do liberou geral, sabe, isso não beneficia ninguém que pretenda encarar a questão ambiental do ponto de vista sério. Quer dizer, a quem interessa essa tramitação em caráter de urgência, a quem interessa essa leniência com as questões ambientais, certamente não interessa a quem está preocupado com o patrimônio natural brasileiro e com a nossa saúde. Então, é muito preocupante o que vem acontecendo, e esse projeto de lei, tramitando em caráter de urgência, sem discussão nas comissões, é mais uma prova desse desmonte que vem ocorrendo nas políticas ambientais públicas por parte aí do governo federal. Então, a gente tem que ficar muito atento ao que está acontecendo e tentar aí se posicionar e pressionar o Congresso para evitar que isso seja aprovado dessa maneira. E nessa área, professor, muitos ajustes ainda, muitas saídas em bloco, né? Veja, se há questionamento sobre o licenciamento ambiental não está sendo adequado, não está sendo correto, é óbvio que isso é passível de discussão, isso é passível de aprimoramento. Agora, não dá simplesmente para pegar toque de caixa, uma lei que vem tramitando já há vários anos, pegar essa lei e simplesmente tocar isso para frente, para aprovação, como se isso fosse uma coisa de fundamental importância, para que ela fosse aprovada, por exemplo, em 2 semanas, abrindo mão de qualquer tipo de discussão, abrindo mão aí de qualquer tipo de análise mais detalhada e de um posicionamento da sociedade se o que está sendo proposto é correto ou não. Acompanhamos e com preocupação pelo que Muita preocupação. Está sendo descrito e analisado. Professor Pedro Luiz Cortes, professor da ECA, do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental, do Instituto de Energia e Ambiente, aqui da USP, do projeto temático FAPESP Governança Ambiental. Tem também o canal no YouTube, se você quiser conferir esse bate-papo nosso. O Ambiente é Nosso Meio, é o título desse canal, coordenado pelo professor. Muito obrigado pelos esclarecimentos e até semana que vem. Uma boa semana a todos. Obrigada.